Imagine caminhar em meio ao deserto, carregando seus filhos nos braços, segurando o pouco que conseguiu salvar da escravidão. Seus pés afundam na areia quente. O suor escorre pelo rosto. O coração bate acelerado, não pela exaustão, mas pelo medo. Esse era o cenário do povo hebreu naquela noite eterna. Depois de gerações vivendo sob o jugo egípcio, trabalhando até o limite da dor, finalmente estavam livres. Mas a liberdade veio acompanhada de incerteza. Atrás deles, um império se erguia com sede de vingança. O som do deserto foi rompido por um ruído crescente, tambores, relinchos, o som metálico das rodas de guerra. O faraó havia mudado de ideia. E agora, sua fúria vinha galopando, como um trovão que não podia ser detido. O céu escureceu. Não pelas nuvens, mas pelo peso da ansiedade que se abatia sobre o povo. Homens começaram a correr. Mulheres gritavam pelos filhos. Muitos choravam. Outros clamavam. Por que nos trouxe até aqui, Moisés? Perguntavam em desespero. Seria melhor termos morrido como escravos do que perecer no deserto. Moisés permaneceu em silêncio por um instante. O rosto sério. Os olhos fixos no mar que se estendia à sua frente, uma imensidão de águas que parecia zombar da esperança. Mas ele não estava sozinho. Ali, no meio do caos, ele ergueu os olhos aos céus e falou com Deus. Não com gritos, mas com fé. A resposta divina não tardou. Uma brisa começou a soprar. Suave no início. Depois, mais forte. O povo se calou. O mar começou a se mover, como se obedecesse a uma ordem invisível. As águas se separaram. Primeiro devagar. Depois com força, com majestade. Como se duas mãos gigantescas abrissem o caminho com propósito. O chão, antes coberto por água, agora surgia seco, firme, sólido como rocha. À esquerda e à direita, duas paredes líquidas se erguiam, formando um corredor impossível. A multidão hesitou. O som das rodas de guerra se aproximava. Moisés, firme, olhou para o povo e gritou: Não temam. Permaneçam firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes concederá hoje. E então, um passo foi dado. Depois outro. E logo centenas, milhares atravessavam o ventre do mar. Crianças perguntavam: como isso é possível? E seus pais apenas respondiam: é Deus. O silêncio foi quebrado por orações, soluços, cantos e passos apressados. O povo caminhava envolto em milagre. A luz da lua iluminava os rostos suados e assustados. Mas havia algo a mais ali. Havia reverência. Havia esperança. Mas o inimigo não parou. O exército egípcio, cego de orgulho, entrou também pelo caminho aberto. Cavalos relinchando, soldados gritando, lanças apontadas. Eles não temiam o impossível. Estavam cegos pela arrogância. Quando o último hebreu alcançou a outra margem, Moisés parou. Seu corpo cansado, mas sua fé mais viva do que nunca. Ele se virou, olhou para os soldados e ergueu novamente o cajado. Foi nesse instante que o som das águas mudou. Um rugido ecoou por entre as paredes do mar. Um som ancestral, como se a própria natureza estivesse respondendo a uma ordem eterna. As águas começaram a se fechar. Primeiro com velocidade, depois com fúria. Os gritos dos egípcios foram engolidos pelas ondas. Carruagens viraram destroços. As armaduras desapareceram sob a espuma. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia sagrado. O povo hebreu olhava para o mar, agora calmo como antes. Mas nada era como antes. O medo havia se transformado em fé. A fuga havia se tornado vitória. Moisés permaneceu imóvel, com os olhos fixos no horizonte. Não era o fim da jornada. Era apenas o começo. A terra prometida ainda estava distante. Mas agora, sabiam, não estavam sozinhos. Naquela noite, não apenas atravessaram o mar. Atravessaram também seus próprios limites. Descobriram que quando tudo parece perdido, a fé é o que abre caminhos onde não há caminho. E que o impossível é apenas o palco dos maiores milagres de Deus.